Olá, meu nome é Denise e eu estou aqui para dizer como que é ser concurseira e trabalhadora brasileira. Vamos que vamos. Quais são as piores dificuldades que eu enfrento? Eu acho que a primeira e a mais gritante para mim é enfrentar a minha realidade, porque todo o meu cenário, tudo em volta diz que não é possível, que eu não venho de uma boa escola. Eu tive que fazer enseja, né, o supletivo para poder concluir o ensino fundamental, depois eu fui para o médio e toda a minha trajetória, desde adolescente eu tive que trabalhar e estudar, então eu só mantinha a média no colégio e achava que isso era o suficiente. Então é muito difícil ter que saber que eu não tenho um fundamental, uma base boa, e eu tive que reaprender tudo desde o zero. Isso levou um bom tempo. Essa é uma das partes, né? Quando tudo joga contra você, mesmo assim você faz. Mesmo você sabendo que você tem vários atrasos, muitas dificuldades, que vai ser mesmo mais difícil para você, mas mesmo assim você vai lá e faz. Então, para mim, uma das piores dificuldades é enfrentar a minha realidade. Você olhar para um cenário e ver que tudo conspira contra. Só que como a gente conhece histórias de pessoas que já conseguiram, a gente acaba se inspirando nelas. E esse é um dos motivos de eu gravar esse vídeo. Então, primeira coisa é enfrentar a minha realidade. Segunda coisa é eu enfrentar a mim mesma, enfrentar as minhas inseguranças, os meus medos, aquela vozinha que todos os dias fala pra mim que eu não vou conseguir, que isso não é pra mim, que vai demorar muito mais tempo. E tem dias que você se pega desanimado com isso. Quando você tá desmotivado, qualquer coisa acaba te abalando, né? E a gente tem que ser muito forte, forte que eu digo mentalmente, porque mesmo nos dias que tudo conspira a favor não, contra, né? Você tem que conseguir respirar fundo, se centrar e falar, não, eu tenho um objetivo, eu vou sentar e eu vou estudar, independente de quanto tempo que leve, porque depois que você toma uma decisão, depois que o sonho deixa de ser apenas sonho e se torna objetivo, você encontra formas de fazer. Eu olho para minha realidade e falo, beleza, essa é a realidade que eu tenho, a maioria das coisas conspiram contra, eu encaro isso, eu sei disso, eu não vou ficar me lamentando. Já houve épocas de ficar me lamentando, só que se é a realidade que eu tenho, então eu vou trabalhar com ela. Por mais que seja mais cansativo, demande mais tempo, mas quando se tem um objetivo, você passa por cima de todas essas coisas. Não digo que seja fácil, porque não é. Não é fácil e eu acho até bem difícil. É difícil porque você tem que lidar com a sobrevivência, de ter que trabalhar, aguentar toda a preocupação da vida, da sobrevivência, e mesmo assim você tem que estudar. E não é apenas um estudo que você possa estudar de qualquer jeito, né? Você sabe que você tem que dar o seu máximo, o seu melhor, sendo que o seu melhor ainda está abaixo do ideal. Então você tem que se esforçar além para conseguir igualar com, com as pessoas que estão em condições melhores. Mas mesmo assim, tudo é possível. Há muitos relatos de pessoas que têm situações parecidas com as nossas, ou até mesmo piores, e mesmo assim elas conseguem. Então, vamos que vamos. Então, a primeira coisa eu acho que é enfrentar a minha realidade. A segunda é enfrentar a mim mesma, porque
há pouco tempo eu percebi que eu sofro muito de insegurança. Que a minha vida inteira, apesar de eu sempre ter muita garra e falar, não, eu quero fazer isso, eu vou lá e faço, eu percebi que muitas das vezes eu largava as coisas pela metade. No meio do caminho eu desistia. E há pouco tempo eu tive um insight e eu percebi o porquê que eu desistia de fazer as coisas. É porque no meu inconsciente eu não me sentia capaz de realizar. Então eu acabava me sabotando, acabava desistindo de concluir. Sendo que depois que eu percebi isso, tudo ficou muito claro para mim. Eu olhei para toda a minha vida, todas as coisas que eu já desisti, e eu falei, beleza, essa foi a Denise do passado que não tinha o conhecimento necessário para poder enfrentar. Eu tentava e eu não conseguia. A minha vida desandava e eu desanimava, eu me rendia, né? E hoje em dia eu percebo por que eu fazia isso. Eu fazia porque no meu inconsciente, isso não era consciente para mim. Não era uma coisa que eu falava assim, eu não consigo, isso não é para mim. Não, isso era no meu inconsciente. Porque eu sempre estive tentando, sempre estive em busca de melhorar. Isso sempre foi muito forte para mim. Só que boa parte da minha vida eu acreditava que iria ser trabalhando. Em um determinado momento eu percebi que seria estudando. Não só trabalhando, mas estudando também, né? Então, essa é uma das minhas maiores dificuldades, que é essa de vencer minhas inseguranças, que eu percebi há pouco tempo. Eu percebi, já que eu tenho isso daqui que está jogando contra mim, não está jogando a favor. Só que agora eu tenho conhecimento. Então, cabe a mim me observar, encontrar maneiras de poder superar isso. Então, quando eu quero desistir, eu me pergunto, será que não sou eu me sabotando por causa da minha crença de incapacidade? De que eu não consigo, isso não é pra mim? É muito difícil, eu não sou capaz de aprender. Só que quando eu percebi isso, eu tomei uma decisão. Falei, beleza, eu vou encarar. Já que eu tenho isso, eu vou estudar. E quando eu achar que eu tiver estudado muito, aí sim eu vou poder virar e falar pra mim, não, realmente, isso não é pra mim, eu não consigo. Só que primeiro eu vou dar o meu máximo. Eu vou me esforçar, vou fazer o meu melhor. Aí sim, quando eu tiver provas de que realmente eu não consigo, eu sou incapaz, aí sim eu posso pensar, cogitar em desistir. Mas fora isso, eu vou me esforçar. A cada dia eu fiz um propósito comigo mesma, a cada dia ser o meu melhor. Qual é o meu melhor que eu posso fazer dentro da minha realidade? Porque muitas vezes a gente faz um cronograma, um plano, né? Só que para quem não tem uma vida estável, um emprego estável, eu trabalho por conta própria, digamos assim, porque eu trabalho com a minha família, né? E quem é dono do próprio negócio acaba tendo que, por mais que não seja meu diretamente, indiretamente é meu, eu acabo tendo que resolver muitos problemas. E isso às vezes me desanima muito, porque me deixa muito estressada. Só que como é um cenário que eu quero mudar e eu já tenho um objetivo, eu tenho planos, a gente se mantém, né? Um dia de cada vez, se mantém na luta, tentando. E é isso, esse vídeo é para um dia poder olhar para mim mesmo e falar, caramba, eu consegui, porque sinceramente, hoje na minha cabeça é muito claro. Eu sei que um dia eu serei concursada, porque é impossível. Uma pessoa que está plantando, um dia não vai colher. Se eu estou estudando, logo vai chegar um dia que eu vou passar em alguma prova. Então, hoje em dia isso para mim é muito
muito certo, é uma coisa certa. Antes eu ficava pensando, mas que eu vou conseguir? Será que é possível? Só que hoje em dia, depois que eu percebi que isso tudo eram as vozes dentro da minha cabeça, vozes de insegurança, e depois de muito pesquisar, né, muitos vídeos também, agora eu já sei que o ser humano, o cérebro, é capaz de aprender qualquer coisa. É só a gente manter uma constância e estudar tempo suficiente, né? Para você fixar aquilo, o conteúdo e poder aprender. Isso não é só para concurso público, isso é para tudo na vida. Então, eu sigo tentando e vamos que vamos. Concurso